Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar a minha experiência, a primeira vez trabalhando como clean. E eu vou contar pra vocês aqui alguns vacilos, alguns acertos. E quem sabe com esse vídeo, quando chegar a sua vez, você não erre como eu errei. Recebi uma proposta pra fazer uma faxina na casa de um casal de idosos. E aí logo em seguida aceitei, lógico, tava precisando muito, né? Só que aí recebi o convite em um dia e no outro eu já teria que ir. Gente, eu fiquei tão ansiosa para poder ir logo que eu não me informei de como é a limpeza deles, o que é que tem que ser feito, como lá os banheiros, enfim. Não me informei de nada. Só aceitei e logo porque também fiquei muito animada como foi que eles quiseram fazer comigo. Primeiro, eles vieram me buscar, depois vieram me deixar. O horário, 10h30 da manhã. Gente, que horário maravilhoso. Sair para trabalhar 10h30. E aí, então, o horário também é 15 euros a hora. Amei, gente, logo porque, às vezes, assim que você chega, eles querem pagar pra você 10 euros a hora, 11, mas 15. Gente, aceitei na hora, na hora. Só que o meu grande vacilo foi esse. Eu não tenho me informado como é que eles fazem a limpeza deles aqui. Então, quando chegou a hora, me organizei, levantei cedo, tomei café repossado. Gente, eu lembro do meu nervoso que eu tava. Baixei o Google Tradutor. Eu lembro que poucos minutos antes de eu ir, eu tive que ir no banheiro, respirar fundo, porque eu tava muito ansiosa, eu tava muito nervosa, de verdade. Eu acho que nem tanto pela questão da limpeza, mas sim porque eu iria ter que conversar com eles. Quando eles chegaram aqui, ela foi muito gente boa, saiu do carro, me abraçou. Então foi muito bom, a viagem demorou um pouco. Daqui até a casa dela foram 17 minutos, coisa que eu amei, porque foi o tempo que eu ia relaxando, fui admirando a beleza da natureza. Quando vieram me buscar, veio ela e o esposo. E aí então, quando chegou na casa dela, ela logo me ofereceu chá. Então eu aceitei, só que teve um problema. Ela me ofereceu um chá que eu não posso tomar. Gente, eu não consumo açúcar, glúten e nem lactose. Então, quando ela me ofereceu o chá, eu falei, não, eu vou aceitar. Porque de cara a mulher já me recebeu bem. Aí logo ela me ofereceu açúcar, e aí eu aceitei também. Porque o chá já não podia tomar ele sem açúcar. E depois ela me ofereceu uns bolinhos, e aí onde eu recusei. E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu aprendi aqui. Se um deles, se um irlandês, chegar pra você lhe oferecendo algo, por favor, aceite. Eles têm você assim como uma pessoa muito mal educada, sabe? Tá lhe recebendo bem, sabe? Eles querem lhe agradar. Mas aí, só depois que eu descobri isso, né? Então, enquanto eu tomava o chá, ela pegou um papel e uma caneta pra anotar as coisas que ela queria que eu fizesse na casa. Ela saiu anotando. E aí, eu peguei o celular. Quando eu peguei pra poder traduzir, eu já vi que ela não gostou. Porque eu acredito que ela achava que eu sabia ler inglês. Por quê? Quando a mulher me arrumou o serviço para trabalhar na casa dela, a mulher me passou o contato dela e um dia antes a gente conversou pelo WhatsApp. Só que eu ia lá no Google, traduzia o que ela me dizia e depois escrevia em português e já mandava para ela em inglês. Então o que ela pensou? A moça sabe falar inglês ou pelo menos ler, né? Aí começou o nosso problema. Eu já percebi que ela não gostou de eu ter recusado o bolinho, ela não gostou de eu ter pego o celular para poder traduzir, ela já viu que aquilo ia dar um certo trabalho para ela. E então eu baixei o Google Tradutor de fala. Então eu falava em português, traduzia para ela e depois ela falava em inglês e traduzia para mim. Só que o que acontece? O aplicativo começou a me flopar. Ele foi o meu maior hater. Gente, eu não sei o que era que eu tava dizendo, que ela entendia que eu queria ir embora. E ela começou a se estressar com isso. Ela falava, aí traduzia isso pra mim, você quer ir embora? Porque tudo bem se você quiser ir. E eu dizia, não, eu não quero ir. Só que eu não podia perguntar nada pra ela referente à limpeza, que ela achava que eu tava querendo ir embora. Porque teve um áudio que eu mandei pra ela perguntando assim, ela escreveu limpar chuveiro. Foi assim que o Google traduziu pra mim, né? E aí eu não entendi. E eu perguntei, como assim limpar chuveiro? O que é que tem que ser feito? Porque eu ainda cheguei a pensar assim, será que tem poeira em cima do chuveiro? Só que logo eu lembrei que aqui não... Poeira que é... Olha, gente, pra criar uma poeira aqui, você tem que passar muito tempo sem limpar uma coisa, viu? Então, assim, enfim, foi muito complicado. E aí foi me deixando tensa também aquela situação. Tensa tanto quanto ela, como eu. E aí o que eu pensei, gente, eu vou começar a dizer pra essa mulher que eu quero muito ficar. Então eu fui bem clara no que eu disse. Eu só disse assim, por onde começar?
E eu abri logo um sorriso, porque eu acredito que aquela situação foi deixando eu tão assim, tensa, que aí eu pensei, agora eu vou sorrir. E foi o que eu fiz. Eu comecei a sorrir. Por onde começamos? Sabe? E toda vez também que ela ia falar no meu celular, eu segurava aqui no braço dela assim, tipo assim, tô aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu só quero que você entenda que eu não quero ir embora. E aí logo ela me entregou jornais e o limpa-vidro. Gente, eu nunca limpei vidros com jornal. Quando ela me entregou, e aí, que era pra começar pelo lado de fora da casa, detalhe, a casa, muitos vidros, viu? Gente, eu passei 1 hora só limpando vidros do lado de fora. É muito vidro. Ah, um detalhe, eles são muito cuidadosos com a gente, sabe? Eles não são tão amorosos, assim, calorosos como o povo brasileiro, mas esse detalhe eu gostei muito, assim, eles gostam muito de te tratar bem, né? E aí ela logo pegou minha jaqueta, me vestiu, porque dentro da casa, como é aquecido, quando eu entrei, eu tirei a minha jaqueta, né? Mas quando foi pra sair, ela pegou a jaqueta, me vestiu. E aí, quando eu fui pra fora, eu pensei, o que esse jornal pode fazer? Enxugar o produto. E aí, passei o produto, passei o jornal, só que eu acredito que ela viu que eu tava passando o jornal da forma errada. E aí o que ela fez? Foi lá onde eu, pegou o jornal, amassou o jornal assim, passou, tipo assim, bem amassado, e um pedaço do jornal é para espalhar o produto e o outro pedaço do jornal é para secar o produto. O que acontece? Quando eu terminei de limpar o primeiro vidro, ela tava me olhando da cozinha, e o vidro que eu tava limpando era da cozinha. Ela chegou em mim e perguntou sobre a minha touca. Só que antes de eu ir pra casa dela, eu tomei um banho e lavei o cabelo. Então meu cabelo estava molhado. E eu não queria colocar a touca no cabelo molhado. E aí eu dizendo pra ela que não precisava. Gente, ela santo que ela me ofereceu essa touca 3 vezes. Quando foi a terceira vez que ela foi me oferecer a touca, como ela estava perto de mim, eu peguei a mão dela e coloquei no meu cabelo e disse, ora, tipo, tá molhado. Eu queria que ela entendesse que não tinha como colocar a touca no cabelo molhado. Mas o que ela pensou? Que o meu cabelo estava molhado do clima frio. Aí foi que ela se preocupou e aí eu resolvi aceitar. E aí logo ela chegou, colocou a touquinha no meu cabelo, toda hora ia ela lá, queria saber se estava tudo bem, se estava tudo correto. Graças a Deus que o clima foi melhorando, porque pra início, gente, não foi legal. Uma dica, se informe antes de fazer uma limpeza. Como é que se faz uma limpeza na casa do pessoal que mora na Europa, que eu acredito que como chega esse clima, esse tempo frio, a limpeza é um pouco diferente, as casas são diferentes, então não é como no Brasil que tudo enquanto a gente joga bastante água. Aqui eles não fazem isso. As construções são diferentes, entende? Então, depois que eu passei 1 hora limpando os vidros de fora, aí eu passei mais 1 hora limpando os vidros de dentro. E aí depois ela pediu para que eu limpasse uma geladeira, só que foi muito rápido. Como não tinha nada dentro da geladeira, era só para passar uma buchinha e passar um pano. Dentro do micro-ondas também a mesma coisa, e logo ela me levou pro banheiro. Gente, foi aí que eu tremi na base. Porque eu fui pegar o celular para perguntar para a moça que me arrumou o serviço como fazia o serviço. Ela me pegou no flagra e logo ela pensou que eu estava chamando alguém para me deixar em casa. Gente, pelo amor de Deus, eu não podia pegar no celular. Então, assim, eu resolvi, não vou pegar no celular mais, pra não correr o risco dela achar que eu tô, assim, incomodada. Aí ela me entregou sabão e bicarbonato. Gente, eu nunca lavei banheiro com bicarbonato. Se alguém já lavou aqui, me perdoa, mas eu não sei o que fazer com bicarbonato em banheiro. E aí eu fechei um pouquinho a porta do banheiro, assim, pesquisei o que faz com bicarbonato. Ah, no final das contas eu nem usei. E aí mandei mensagem pra moça que me arrumou o serviço, mas ela demorou ver. Aí o que eu pensei? Procurei ver se tinha lugar pra água sair, não tem, né? Então não dá pra jogar água. E aí logo eu falei assim, gente, não vou fechar a porta, mas eu vou deixar ela um pouquinho fechada pra me fazer o que eu acho que tem que ser feito. Fui procurando sujeira, tinha uma banheira lá, lavei bem a banheira com sabão e bucha, logo porque eu raciocinei no que ela tinha me entregado. Ela me entregou pano, bucha, sabão e bicarbonato. Entendeu? E aí tinha um box do banheiro, eu não sabia como lavar box. Depois eu descobri que tem um produto pra jogar pelo lado de dentro do box, por conta do calcário da água, né? Mas eu não sabia. E ela também não me entregou esse tipo de produto, né? Eu peguei o limpa-vidros, limpei o box do banheiro com limpa-vidro, limpei os espelhos que tinham por lá. Enfim, gente, eu fiz o que eu acho que tinha que ser feito, né? E aí
Depois ela me entregou um esfregão. Gente, aqui é outro nome, mas eu não vou lembrar. Mas no Brasil pouco se usa. A gente usa muito rodo, né? E aí foi que eu fui usar o esfregão com muita dificuldade, porque achei ruim pra manusear aquilo ali, sério mesmo. Depois ela me levou na cozinha e pediu para que eu passasse o esfregão na cozinha e na área que ela usa para lavar roupa. Tem uma areazinha bem pequenininha, que lá tem uma lavadeira de roupa e tem um fogão, tem alguns móveis misturados assim. E aí, outro detalhe, quando ela me pediu isso, ela pediu pro esposo dela ir varrendo. Só que eu pensei, ele tá fazendo um serviço que é meu. E aí eu fui pedir gentilmente pra ele me entregar a vassoura pra eu varrer. Gente, ele não gostou. Ela logo foi em cima, pediu pra que eu não fizesse aquilo. Ó, essas coisas que eu tô contando pra vocês aqui da comunicação entre a gente foi pelo telefone, viu? Quando ela percebeu que eu tinha um aplicativo que dava pra ela gravar áudios, ela chegava em mim e sempre pedia meu celular. E aí, uma hora ou outra, o celular me deixava na mão. Algumas vezes ele me ajudava, outras ele atrapalhava. Como às vezes ela falava demais, o aplicativo não ouvia tudo que ela dizia, ele ouvia só a metade. E aí, quando eu ia ver, só tinha metade do que ela tinha me dito. E aí eu ia ali pegando as coisas um pouco no ar. Então foi assim, ele varreu, eu passei o esfregão. E detalhe, gente, venha com o seu inglês básico, viu? Porque o meu inglês ele é bem básico. Eu cheguei a fazer algumas aulas com o Luiz, lá no Brasil ainda pagamos. Então assim, eu às vezes pegava palavras soltas. Elas falavam bastante, então eu pegava uma palavra para o que ela quer dizer com essa palavra. E outra coisa, eu tentava ao máximo fazer a leitura corporal dela, de quando ela estava gostando de alguma coisa, de quando ela não estava gostando, de quando ela me fazia alguma pergunta. Então a gente tem que ficar atento, a gente que não sabe inglês, tem que ficar atento no que a pessoa está querendo dizer através da leitura corporal dela. Tem como, gente, a gente sabe quando alguém está perguntando algo, mesmo que você não entenda o inglês que ela está falando. Logo porque, na minha opinião, eu acredito que eles estão certos. Como é que você vem pra fora sem o seu inglês? Você tem que se virar pra entender o que a pessoa tá falando, gente. Entendeu? Então, assim, isso me incentivou até estudar mais, porque eu fiz esse inglês bem básico mesmo, só pra tentar sobreviver até fazer um curso melhor. Mas eu vou estudar, tem que estudar, gente. Não é fácil. E aqui tem um problema. O inglês dele são diferentes. Não é o inglês limpo, como o pessoal dos Estados Unidos tem. O inglês deles são assim, limpo. Aqui não é. Eles misturam o inglês com a língua deles materna, que é o irlandês. Então, e os mais idosos, eles parecem que falam assim, não abre tanto a boca para se expressar. Então, só um negócio assim, gente, é muito difícil. É muito difícil. Eu tava conversando com uma pessoa, ele disse assim, a pessoa que aprender a falar inglês aqui, ele se vira em qualquer lugar do mundo. Porque o inglês aqui é bem difícil. Então, assim, venha pelo menos com o seu inglês básico para você aprender a sobreviver a alguma coisa ou outra. E se você não saiu do Brasil ainda e o seu plano é chegar aqui e trabalhar como clean, então aprenda a falar janela, porta, inglês, entendeu? As coisas da casa. Pra assim, pelo menos você conseguir se encontrar. Eu conheci ontem um homem que tinha um inglês muito bom e ele conseguia falar a língua do irlandês. Então, assim, é muito estudo, né? Eu particularmente não recomendo uma pessoa investir tanto no inglês para poder vir pra cá, né? Porque o inglês deles são diferentes. Mas você vir com o básico, porque foi ele que me salvou em alguns momentos da minha conversa com a senhora lá. Quando eu tava para terminar o serviço, ela chegou me presenteando. Olha, gente, que fofa. Ela tem uma nora que mora em São Paulo. Então ela chegou, me mostrou um vídeo dela, da nora dela com o netinho. Aí ela chegou me presenteando com os produtos da Natura. Olha, que fofa. E aí ela me deu logo algo que eu tava precisando, que é um creme pra pele. Quem usa Natura e já usou dessa castanha que sabe tanto que é gostoso. E me deu outro pra mãos. E aí depois ela pediu meu celular e até disse que só tava me dando porque eu era brasileira, porque ela ganhou isso, mas aí acho que o filho dela acho que mora pra lá, né? Então acho que ela ficou tão feliz assim, poxa, lembrou da família que tá distante e aí quis me presentear. Me disseram que quando eles gostam muito de você, eles lhe presenteiam. Isso é muito bom, né? Então sinal de que eu tava mandando bem no que eu tava fazendo.
E disse até que nesse mês de dezembro, eles costumam te presentear mais ainda. Quem trabalha como clean, assim, eles são muito gentis. É um pouco complicado pra gente entender como funciona a mente deles, porque eles são frios, mas são receptivos. Mas não são tão calorosos quanto o brasileiro é. Então a gente fica um pouco confuso, assim, como é que funciona a mente e tal. Mas isso aí, a convivência, trabalhando em uma casa ou outra, em um lugar e outro, a gente vai pegando mais ou menos como funciona o jeitinho de cada um, né? E aí quando foi pra ela me pagar, ela perguntou se eu podia voltar 3 dias depois. Aí eu fiquei, graças a Deus, que deu tudo certo. Falei, posso sim. Perguntou se eu posso ir fazer faxina na casa dela de 15 em 15 dias. Eu falei também que posso. Logo porque, gente, maravilhoso demais. A pessoa vem me buscar, vem me deixar o horário de trabalho 10h30, pagando um valor que não é ruim. Aí ela colocou o dinheirinho no envelope, colocou quantas horas de trabalho eu fiz, porque ela tinha fechado comigo 4 horas de trabalho. Eles perguntam pra você, ó, eu quero que você faça isso, isso e isso. Em quanto tempo você faz? Ela me pegou com essa pergunta, viu? Aí eu falei assim, 3, 4. Isso eu respondi em inglês, né? Mas não vou falar meu inglês pra vocês aqui não, porque não é lá essas coisas. E aí eu fechei com ela em 4 horas de serviço. Só que eu fiz em 4h30. Então ela pagou as 4h30, colocou aqui a quantidade de horas que eu trabalhei, e colocou casa, colocou quanto eu recebi, foi 65 euros. Gente, eu recebi 65 euros em 4h30 de trabalho. Se você converter isso pro real, é 400 e alguma coisa. Gente, onde é que você vai tirar 400 e pouco em 4h30 fazendo uma faxina? Que nem foi tanto uma faxina, né? Porque o que eu fiz foi limpar vidros, lavar o banheiro, passar um paninho dentro de uma geladeira e num micro-ondas e passar aquele esfregão, nem é molhado, é só umidozinho, no chão da cozinha e num cômodo pequeno. Aí ela quer que eu volte, né, pra poder terminar alguns detalhes da casa. Aí depois da lapada, claro que eu aprendi, eu perguntei pra mulher como é que se arruma a cama aqui. A mulher que me arrumou esse serviço, ela disse que vai me mandar um vídeo e tal. Fui me informar de alguns produtos. Depois que Gente, eu cheguei muito cansada, viu? Muito cansada, porque apesar daqui as faxinas não funcionar à base da água, jogando água, puxando e tal, mas é muito paninho, você tem que passar paninho, muita coisa. E eu limpei bastante vidro. Nossa, gente, aqui é muito difícil você não ver uma casa com tanto vidro. Muito vidro. E é porque eu nem limpei todos os vidros da casa, viu? Eu limpei, acho que 98% dos vidros. 99%, assim, sério. Eu cheguei muito cansada, muito mesmo. E detalhe, não levei comida. Eu só tomei café da manhã. Teve um momento que ela me ofereceu uma laranja. E aí eu recusei, porque eu queria terminar logo, porque eu vi que o tempo que eu tinha combinado com ela estava passando. E pra não deixar aquele constrangimento, eu falei assim, depois. Aí eu acho que ela entendeu quando eu disse isso, né? O depois. Mas aí, as dicas que eu vou dar pra vocês. Venha com o seu inglês básico, se você, especialmente quer trabalhar de clean, se informe sobre isso, cuidado com os produtos, viu? Os produtos deles aqui são sérios. Comprem suas coisinhas. Tem as grandes empresas que tem muita coisa, né? Mas pra quem vai começar, tenha seu balde, compre o seu rodo. É muito ruim usar aquele esfregão deles. Compre uma luva mais grossa, porque lá eles dão luva pra gente, mas é uma luva mais fina. Se informe dos produtos, porque tem produtos que não pode ver água quente, tem produto que não pode ser misturado com outro, tem produto que não pode ser colocado no vidro, porque se mancha o vidro, enfim. Tem produto só para tirar o calcário da água. Tem alguns produtos seus, né, pelo menos uns 2, 3 ali, os que mais são utilizados. Isso vai ajudar bastante. Se informe antes o que tem que ser feito, né? Isso é muito importante. Então, assim, gostei da minha primeira experiência. O bom de eu ter levado essas lapadinhas que eu me alertei, né? Na próxima eu já vou ficar mais... Vou me informar, vou ficar mais alerta, vou me informar, foi o que eu fiz, né? Já me informei bastante. Já arrumei serviço, daqui uns dias vou voltar lá, já arrumei outro. Então, assim, a gente vai arrumando as coisas aos poucos. A mulher que me arrumou um emprego, eu perguntei pra ela se ela poderia me colocar com outras pessoas, pra me poder pegar experiência, por mais que eu ganhe menos. Mas assim, eu acompanhando outra mulher em limpeza, de escola, de escritório, de casas, vai me deixar mais segura para quando eu for trabalhar em outras casas sozinha, né? Então ela já me arrumou, eu já tenho outro serviço também para acompanhar ela a fazer a limpeza de uma escola. Ela disse que lá limpa em 2h30.
E ela vai me pagar 10 euros por hora. Então, assim, é bem menos, né? Porque da senhora lá eu ganhei 15, mas eu trabalhei foi só, né? E dessa eu vou ganhar 10. Eu vou com ela e também vou ter a experiência. Então é isso, gente. Tome cuidado para não ficar negando as coisas. Uma mulher me disse assim: Maria, quando você for numa casa assim, que eles lhe oferecerem alguma coisa, pelo menos belisque, né? Mostra eles, tipo assim, eles ficam, nossa, como uma pessoa educada, eu ofereci algo para ela e ela recebeu. E se eles lhe oferecer chá, sente. Não faça igual eu, porque eu ofereci, ela me ofereceu chá e eu queria cuidar logo. E ela quer que você sente, relaxe, tome o chá, de boinha. Então é isso, gente. Ah, e também quando foi pra mim vir embora, ela me deu a caixa de bolinhos que eu tinha negado. É porque aqui o Luiz já comeu. Um monte de bolinhos, tipo cupcake. E aí ela me deu pra levar. Então foi muito boa assim, a minha experiência com ela, porque eu percebi que ela gostou de mim, pediu pra que eu voltasse, né? Então é isso. Depois eu vou contando mais outras histórias como o Clean. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Beijo, tchau.